uma planilhazinha para você no que diz respeito à fixação de células com o uso do cifrão, tá? Então, eu tenho um exemplo que é a célula A2, onde a coluna é a letra A e a linha é o número 2. O cifrão ele é utilizado para travar alguma parte da célula, onde, se você colocar ele antes da coluna, ele vai fixar a coluna, né? Da mesma forma de que quando você copia para baixo, ele muda o número da linha, quando você copia para a direita, ele muda o número da coluna, tá? Então, nesse caso, ele trava a coluna quando você quiser copiar para a direita e não quiser que ele mude o endereço da coluna, que fique sempre na coluna A, por exemplo. Quando você coloca ele antes do número, ele vai travar a linha, que foi o que nós fizemos agora. E quando você coloca ele antes da célula e da letra, né? E antes do número, ele vai travar a linha e a coluna, tá ok? Até agora, né? Pode pegar uma água correndo e volta aí para sua mesa, porque tem muito mais informação para a gente ver aqui, tá bom? Então, nessa planilha, nós temos na coluna B as informações de produtos, na coluna C os valores, tá? E eu quero fazer alguns cálculos. Então, aqui, eu tenho o valor fixo do produto. Em janeiro, eu quero pegar o valor do produto e acrescer em 10%. Em fevereiro, eu quero pegar o valor de janeiro e acrescer em 10%. Em março, o valor de fevereiro e acrescer em 10%. Ou seja, todo mês vai ter acréscimo de valor, né? Então, como que eu vou fazer isso? Apenas com uma fórmula, tá? Então, você vai digitar uma fórmula apenas. Imagina se fosse dezembro e você tivesse que fazer fórmula por fórmula, né? Chega lá o seu gestor, fala, ó, Vivi, ó, cria essa planilha agora já, tem 2 minutos na minha mesa, tô indo para a sala de reunião. Já passou por isso? Tem isso, né? E aí você não tem tempo para criar uma fórmula para cada mês. Então, você vai criar só, né? Com o recurso que o Excel te proporciona, inclusive. Vou vir aqui, olha só. Eu quero calcular o quê? Um acréscimo, tá? Então, vai ser assim, ó. O valor mais o valor vezes o percentual. Foi essa regra que eu te passei. O valor mais o valor vezes o percentual. Então, você calculou o acréscimo. Então, quando eu der um Enter, você fala assim, copia para baixo, vai, copio. Copia para a direita, vai, copio. Vai dar tudo errado, né? Por que deu errado? Esse valor acrescido deste percentual. Quando eu copio para baixo, este valor, poxa, mudou a linha de linha 2 para a linha 3, né? Então, tá errado. Eu tenho que travar a linha 3. Concorda comigo? Então, assim como nós fizemos no exercício anterior, nós temos que travar a linha 3. O valor a gente não vai travar, porque ele vai calcular um para cada um. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou apagar de novo e vou colocar que eu vou travar... Desculpa, a linha 2. Eu falei linha 3, né, gente? Pode me corrigir, tá? A linha 3. Então, a linha 2. Opa, então eu vou colocar um cifrão aqui, ó. C5 mais C5 vezes C2. Quando eu copiar para baixo, agora deu certo, ó. C6 vezes C2. C7 vezes C2. C8 vezes C2. Perfeito. Então, eu posso copiar para a direita, Vivi? Vamos lá. Ficou o mesmo valor. Por quê? Este valor acrescido de percentual que está no D2, sendo que o percentual está no C. Então, percebe? O que eu tinha na primeira fórmula era C5 mais C5 vezes C2. Quando eu copio para a direita, ele muda a coluna C para a coluna D. Então, olha só. D5 tá certo, porque eu vou pegar o mês anterior, então tá perfeito. Mas vezes D2, já tá errado aqui, olha. Porque eu quero vezes C2, percebe?
Então, eu venho aqui e vou falar assim, olha, Excel, trava a coluna C também. Então, ele vai pegar o valor da coluna anterior, acrescido de C2. Vou copiar para baixo. Vou copiar para a direita. Agora deu certo, Vivi? Olha só, deu! Pegou D5 mais D5 vezes C2. Ele ficou fixo em C2. E quando eu pegar esse aqui, E5 mais E5 vezes C2. Ficou fixo. E quando eu chegar lá na última célula, olha, ele pegou E8 mais E8 vezes C2. Ou seja, está sempre fixo lá na coluna C. Ok? Então, este é um exemplo em que eu preciso travar tanto a linha quanto a coluna da célula C2. Porque eu sempre vou multiplicar por este valor, tá? E por que as outras células eu não precisei travar? Porque eu sempre pego da célula anterior. Então, quando ele muda a coluna, ele já vai ajustando a letra da coluna, que vai ficar ok para a minha fórmula, vai ficar ok. Agora, eu tenho um outro exemplo, olha só. Em janeiro, eu quero calcular o valor acrescido de 10%. Em fevereiro, eu quero pegar o valor e acrescer em 20%. Em março, eu quero pegar o valor e acrescer em 30%. É diferente do anterior, tá? Ou seja, para cada mês, eu vou pegar sempre o valor da coluna C e acrescer no percentual de comissão da célula correspondente. Então, como que eu vou fazer? Olha, vou pegar o valor mais o valor vezes o percentual. Pera lá que eu fiz errado, tá? Eu esbarrei aqui. O valor mais o valor vezes o percentual. Ok? Agora, quando eu copiar para a direita, eu quero que fique sempre a coluna C. Ele vai sempre pegar o valor da coluna C para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou travar a coluna C. Eu vou colocar um cifrão aqui e um cifrão aqui. E agora, quando eu copiar para a direita, a célula D15 tem que ficar E15 e depois F15. Então, eu vou precisar travar aqui esta célula? Não, eu nem posso travar. Olha só o que vai acontecer. Vou arrastar para a direita. Olha, este vezes este. Quando for fevereiro, ele vai pegar o valor da taxa e acrescer em 20%. E quando for em março, ele vai pegar o valor da taxa e acrescer em 30%. E vou copiar para baixo agora. Aí vai dar errado, porque ele vai ficar mudando as linhas aqui de cima. Né? Então, eu quero que ele trave as linhas as linhas das células correspondentes à linha 15. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Travo antes do número da linha 15 aqui. Copio para baixo. Copio para a direita. Então, observem. Pegou a coluna C, mais a coluna C, vezes 10%. Quando eu chegar aqui embaixo, olha, pegou a célula da coluna C20, mais C20, vezes os 30%, que ficou o F15, tá? Então, este é um exemplo que, dependendo do caso, você tem que travar a coluna. Dependendo do caso, você tem que travar a linha. Percebeu? Então, assim, não adiantaria eu travar toda a célula, por exemplo, só a célula de 10%. Ficaria tudo para 10%. Geralmente, quando você vai fazer um exercício desse, inclusive, quando eu te mandar o arquivo, eu te mando o arquivo resolvido e o arquivo em branco, a primeira vez que você vai fazer vai dar errado. É meio que automático, tá, gente? Você vai fazer assim, ó, esse aqui, mais esse aqui, vezes esse aqui. Não dá para decorar isso aqui, tá? Você tem que fazer um teste, né? Então,
Aí você fez aqui, ó, valor mais valor vezes percentual. Aí você copia para baixo, já deu errado. Poxa, por que deu errado? Ah, porque ele mudou a linha 15 para a linha 16. Opa! Aí eu venho aqui e vou travar a linha 15. Legal? Aí você copia para baixo de novo. Deu certo agora? Poxa, deu certo, que legal. Você pensa que deu certo para tudo, né? Aí você vai lá, quando você copiar para a direita, aí para você assim, ah, deu certo? Para você deu certo, porque tá aí um monte de valor numérico. Que bom, né? Ah, tá tudo funcionando, beleza. Aí você entrega o relatório todo errado, né, gente? E olha, 3.200 com 30% de acréscimo dá esse valor, será? Né? Então, olha quando ficou aqui, ó. Ele pegou o valor de fevereiro e multiplicou por 30%. Tá errado. Olha, ele pegou o valor de janeiro e multiplicou por 20%. Na verdade, eu não quero o valor... Opa, deixa eu só descer aqui. Na verdade, eu não quero o valor de janeiro, eu quero o valor mesmo. É sempre em cima do valor da coluna C. Então, isso aqui é um exemplo de que nem sempre, quando você tem um cálculo pronto, desta maneira, todo preenchido, ele está correto. Então, é muito bom que você faça as análises, que é o que nós chamamos, às vezes, de teste de mesa, né? Você para em algumas células e avalia. Eu quero o valor de janeiro? Não, eu quero o valor acrescido de 20%. Então, nesse caso, eu vou ter que fixar a coluna C, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma clicadinha, que eu acho que a minha máquina, ela veio para um link para vocês. Sim, a função de cifrão, Rubens, é para travar células. E nesse exemplo foi o que eu mostrei para você, que ela influencia totalmente no valor, no resultado do que a gente precisa fazer, inclusive. Espera aí que ele tá de mal de mim aqui, gente. Deixa eu só voltar aqui. Ele meio que deu uma travadinha. Talvez memória. Ele tá trazendo até um cálculo maluco aqui, tá vendo? Deixa eu só fechar aqui o Excel e abrir de novo. Vamos dar uma salvada, né? Pelo menos ele permitiu que eu salvasse. E vou abrir de novo. Pronto. Voltou. Então, aqui o que eu vou precisar fazer? Olha só, travar a coluna C. Travar aqui também. Ó, sempre na coluna C. Ok? Aí ele vai multiplicar pela coluna D. Quando eu mudar, ele vai continuar na coluna C, mas da coluna D ele vai mudar para a coluna E, que é os 20% de fevereiro, e depois ele vai mudar para março. Então, ó, vou copiar para baixo. Vou até apagar isso aqui, para você ver o que ele está fazendo. C mais C vezes D, 15. Quando eu copiar para baixo, ó, funcionou, olha só. C mais C vezes D, 15. Vou selecionar e vou copiar para a direita. C mais C vezes F15. Desculpa, vezes D15. E esse último, C mais C vezes F15. Tá? Então, em algumas células eu precisei travar coluna, em algumas células eu precisei travar linha. Ou ainda, sempre na coluna C, mas sempre na linha 15. Tá bom? E vamos para mais um exemplo. Eu quero calcular o valor de 10%. Janeiro vai ser o acréscimo em cima do valor, contido na coluna C.
Fevereiro vai ser o acréscimo em cima do valor contido na coluna D e março vai ser o acréscimo do valor contido na coluna E, tá? Então, ou seja, vai ser sempre mês anterior, mas sempre acrescido de 10%. Quando eu copiar para a direita, eu não posso mudar a coluna desta célula. E quando eu copiar para baixo, eu não posso mudar a linha desta célula. Então, como vai ser? Olha só, igual a isso aqui, mais o valor vezes. Olha, aí eu venho aqui, ó, coloco 10% e eu coloco o cifrão. Eu dei um F4 aqui, tá vendo? Ou eu posso digitar, tá bom? Cifrão antes da coluna D e o cifrão antes da linha 29. Porque quando eu copiar para baixo, tem que ficar sempre a linha 29. Ó, sempre a linha 29, ó, viram? Pegou essa célula, acrescido da linha 29. E agora, quando eu copiar para a direita, pegou a célula anterior, acrescido da coluna D. Ou seja, copiei para a direita, ele não mudou a letra da coluna D. Ele sempre manteve a coluna D para a gente, tá bom? Então, este é um exemplo onde você deve travar tanto a linha quanto a coluna da célula. E aí tem pessoas que não gostam de usar o cifrão, tá? Então, o que você poderia fazer somente neste caso, somente quando você quer travar a linha e a coluna de uma célula? Você pode vir na célula e você pode dar um nome para ela. Então, como que você vai dar um nome para ela? É muito fácil, gente. Olha, você vem aqui na caixinha de nome. Tá vendo que está o endereço C38? Você apaga e digita um nome qualquer. Nome qualquer sem espaço, tá bom? Pode ser assim, nome, espaço, alguma coisa. Não, o nome, uma palavra pequena. Então, isso aí se refere a uma taxa, né? Eu vou colocar assim, ó, taxa, e vou dar um Enter. Então, olha só. E agora? Minha máquina tá pulando aqui, tá vendo? Eu acho que o nome validou, enfim. Eu acho que validou. Oi? Só um minuto, pessoal. O pessoal aqui da training tá perguntando se está ok aqui o nosso áudio. Acho que está ok, sim. Está ok. Tem uma aluna chamada Patrícia que mandou um e-mail. Sobre problemas, só um minuto, pessoal. A aluna Patrícia está de volta. Parece que ela mandou um e-mail que ela não... O áudio está perfeito, acabaram de me falar agora. Só a Patrícia que acho que está ok. Meu e-mail está aqui, pessoal. Ok. Todos me ouvem? Deve ser alguma configuração na máquina dela, tá bom? É que eu tô com, na verdade, com 3 técnicos monitorando aqui a sala de aula de vocês, tá? Ó, meu e-mail para quem pediu. E aí vocês me perdoem, em todo momento eu perguntar se tá ok, mas é a nossa preocupação se a plataforma está no ar hoje, tá bom? vivianefg1@gmail.com para quem me perguntou. Então, olha só. Vou clicar na célula e digitei aqui a palavra taxa e dei um Enter. Olha o que eu vou fazer agora. Igual a esta célula, mais esta célula, vezes a palavra taxa, que foi a palavra que eu dei o nome agora. Quando eu der um Enter, ele já resolveu. Quando eu copiar para baixo, ele sabe que todo mundo ele está calculando em cima deste valor contido na célula que eu denominei taxa, tá? No exemplo anterior, nós tínhamos feito o quê? Igual ao valor, mais, respondendo a pergunta da... Alguém acabou de me pedir para eu repetir. Estou respondendo para vocês. Da Ana Júlia, tá bom? Não, Patrícia, respondendo a pergunta da Ana Júlia, como trava, eu vou fazer aqui de novo.
E a Patrícia o pessoal da Training comentou que a Patrícia mandou um e-mail, queria saber se foi você que estava com problema de áudio, mas eu acho que não, tá? Então, olha só, posso pegar o valor, mais o valor, vezes a célula cifrão C, cifrão 38, tá? Então, ele já vai referenciar aqui também para você. Ou você dá um nome na célula, conforme eu fiz. Os resultados serão iguais. Olha, vezes cifrão C, cifrão 38. Estando na fórmula, eu pressionando F4, eu também vou mudando a fixação da célula aqui, tá? Ou eu dou um nome e eu executo o nome por aqui. Lembrando que o nome é só quando a célula for fixa, tá bom? Só quando você estiver travando tanto linha quanto coluna, tá certo? Aí vocês verifiquem a forma melhor para utilizar isso aí. Ok, gente? Qualquer dúvidas a mais sobre tudo isso, vocês também podem me mandar e-mail, não tem problema nenhum, tá? Algumas dúvidas eu estou respondendo vocês por aqui e tudo mais.